Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Mauro. Estamos de volta com os cards de As Pracinhas na nossa avaliação das praças das capitais brasileiras. E nesse episódio, né, a gente está trazendo a capital do estado de Pernambuco, a cidade de Recife. Eu tenho boas impressões da cidade de Recife, né? Pelo menos no que se diz respeito à política de ampliação dos seus espaços públicos, de melhoria deles, né? Eles estão com um programa muito interessante que são as praças da infância, né? Que são criadas a partir de uma metodologia e ela está sendo de uma certa forma difundida pela cidade toda, né? Então uma maneira, né, de olhar esses espaços, né, voltadas para as crianças, né, com esse olhar para que as crianças possam se utilizar mais amplamente desses espaços, sendo espaço de recreação, espaço de permanência também. Então isso é um bom panorama com relação à cidade de Recife. Mas quando a gente olha os dados, né, observando a quantidade de metros quadrados de praças que a cidade tem e a sua população, a cidade ela tem uma quantidade de metros quadrados por habitante que é inferior ao recomendado que a gente está propondo aqui nesses cards, né? O ideal seria 1 metro quadrado por habitante e Recife tem 0,65 metros quadrados por habitante. E a gente tem uma outra questão, né, que é a distribuição dessas praças pelo território. A gente tem as praças bem distribuídas, né, e as pessoas têm a possibilidade de acessá-las num raio de 400 metros em RPAs, né, que são as regiões políticas administrativas de Recife, né? Por exemplo, a RPA do centro ela tem uma distribuição relativamente boa, a do sudoeste, norte, né? Mas existem outras RPAs, né, que têm uma distribuição que não são tão adequadas. E aí a gente vai destacar aqui alguns bairros que possuem lacunas que devem ser observadas pelo município de Recife, né? A gente tem bairros como Ibura, a gente tem Água Fria, a gente tem Linha de Tiro, a gente tem Jardim São Paulo, Vasco da Gama, Tomóis, a gente tem Sancho, Coqueiro, Totó e dentre outros bairros que a população, né, ela não é atingida por esse raio de 400 metros a partir do limite da praça. Então essas pessoas acabam tendo mais dificuldade para poder acessar esses espaços públicos. É lógico, né, que pode existir parques ao longo da cidade que podem mitigar esse problema, né, mas o acesso aos espaços públicos de maneira permanente, como são os das praças, essas pessoas acabam tendo essa dificuldade. Existem outros bairros, né, que têm áreas verdes, parecem ser unidades de conservação, né, e que ocupam bastante a área do território, como Barro, Curado, Várzea, Guabiraba, né, que é uma área que tem uma área verde enorme, né, parece ser uma unidade de conservação, mas também tem uma população residente. Então, por mais que tenha essa área de conservação, né, as áreas que são povoadas elas não possuem praças, né, e também o bairro de Pau Ferro. Bom, pessoal, observando a cidade de Recife, a gente começa a compreender que existe um empenho importante, né, da administração municipal em trazer programas de requalificação desses espaços, de melhorias, mas eu acho que é importante também observar essas lacunas, né, com relação à questão do deslocamento dessas pessoas até esses espaços e também a quantidade desses espaços no território. Bom, eu acho que Recife traz uma percepção positiva, né, de uma administração engajada em melhorar os espaços públicos. Espero que seja exemplo, né, para outras cidades do Brasil.
E a minha dúvida é se você, né, morador da cidade de Recife, o que você acha com relação aos espaços públicos da cidade, né? Eles são bons espaços, estão atendendo bem, você consegue chegar de maneira facilitada a esses espaços, né? A gente está fazendo uma análise aqui a respeito do município, com as informações que são cedidas pelo município, pelo IBGE, não, também através das imagens do Google, né? Mas eu acho que a percepção de quem mora no local é mais importante, né? Para poder, às vezes, a gente conseguir ter um entendimento mais global com relação a isso. Então, se você mora na cidade de Recife e ouviu esse podcast, manda uma mensagem, faz um comentário, né? Eu acho que é importante a gente ter esse feedback. Bom, pessoal, eu adorei fazer esse vídeo. Já fazia um tempo que eu não estava produzindo esses vídeos dos cards de As Pracinhas, mas eu ainda estou na correria para tentar obter informações de outras capitais do Nordeste. E infelizmente parece que as prefeituras elas têm pouca escuta, né, quando a gente faz as perguntas, quando a gente solicita os dados, né? Então vou continuar aqui. Talvez eu planeje fazer outras cidades de outras regiões do Brasil, né, que já tenham os dados disponíveis para poder ter uma frequência melhor dos cards. Mas bom, eu vou ficando por aqui, tá certo? Um abraço para vocês e espero que vocês fiquem bem.